Antes de morrer, o homem que criou a Red Bull garantiu uma promessa de Max Verstappen. Max disse a Dietrich Mateschitz que seu sonho era passar a carreira inteira de Fórmula 1 na equipe, ficando até o fim. Agora, anos depois, o próprio filho de Dietrich decidiu que quer Max fora. Não depois que o contrato terminar, mas o mais rápido possível. O tetracampeão mundial, o piloto em torno do qual a Red Bull construiu seu sucesso moderno, está sendo empurrado para a saída pela mesma família que ajudou a moldar sua carreira. Essa disputa agora alimenta a maior luta de poder dentro da Red Bull. Se Mark Mateschitz conseguir o que quer, Max pode sair sem taxa de transferência, entregando um dos maiores ativos da Red Bull diretamente a uma equipe rival. Um dono querendo seguir em frente sem um piloto estrela não é a parte mais notável. A verdadeira história é porque o filho do fundador se voltou contra ele, e se Max já tinha decidido sair muito antes de a família fazer essa escolha por ele. Para entender por que isso é até uma luta, é preciso saber a coisa que a maioria das pessoas erra sobre a Red Bull. Ela não é dirigida por um homem. Ela é de propriedade de dois. A família Yuvidia controla 51%. Mark Mateschitz, que herdou a participação do pai falecido, segura os outros 49%. Dois homens. Uma das maiores decisões do esporte. E agora eles estão puxando em direções completamente opostas sobre Max Verstappen. Segundo reportagens, Mateschitz quer cortar os laços com Max por completo. Não renovar, soltá-lo. E o motivo não são os acidentes. É que Max não disse vai ficar, e Mateschitz levou isso para o lado pessoal. O outro homem, Oliver Mintzlaff, que dirige a operação de corrida da Red Bull, quer exatamente o oposto. Uma extensão de 2 anos, prendendo Max à equipe até 2030. Então um dono está tentando forçá-lo a sair, e o homem que toca a equipe está lutando para mantê-lo. Isso não é uma negociação, é uma guerra civil por um piloto, e Max está sentado bem no meio dela. No mês passado, ele voou para a Áustria para encontrar a família Yuvidia e Mateschitz cara a cara. A Red Bull queria uma garantia de que ele estaria lá em 2027, e não conseguiu. Eles até colocaram 6,9 milhões de euros na mesa só para fazê-lo abrir mão de uma única cláusula do contrato. Ele recusou de plano. Quando uma equipe paga o próprio piloto para abrir mão da rota de fuga e ele diz não, isso diz para que lado ele está inclinando. E por baixo de tudo está uma palavra que a Red Bull não diz em voz alta, mas as reportagens tornam óbvio. Eles acham que Max lhes deve. Eles o contrataram aos 17 anos, o transformaram em tetracampeão mundial, o fizeram um dos atletas mais bem pagos do planeta. Então, a recusa em se comprometer não parece alavancagem, parece ingratidão. E essa é uma palavra perigosa para colar em Max Verstappen, porque gratidão nunca foi a coisa que o mantém em qualquer lugar. Resultados fazem. No momento em que o carro parou de entregar, qualquer dívida que ele supostamente lhes devia, deixou de importar. O que nos traz a cláusula em que tudo gira. O contrato de Max vai até o fim de 2028, mas existe um gatilho dentro dele. Se ele estiver fora do top 2 no verão, ele fica livre para sair em 2027. Depois de abandonar em Silverstone, seu segundo acidente pesado em 2 fins de semana, Max está em 7º. Antonelli lidera pela Mercedes. Russell está em 2º. Hamilton em 3º na Ferrari. Com 2 corridas restantes antes da pausa, agora é matematicamente impossível para ele subir para o top 2. A cláusula está ativa. Ele tem de agosto a outubro para ativá-la. E não precisa contar a ninguém até estar pronto. Fique um segundo com esse tempo. Na mesma semana em que sua rota de fuga se abriu, o filho do fundador decidiu que preferia mostrar a porta a ele do que convencê-lo a ficar. O que me faz pensar que todo mundo está fazendo a pergunta errada. Não é se a Red Bull empurrou Max para fora. É se Max já saiu na própria cabeça e todo mundo só está alcançando. Porque isso nunca foi realmente sobre o carro talento, embora esteja. A Red Bull está em 4º, longe da Mercedes e da Ferrari. É sobre confiança. Ralf Schumacher disse na Sky Alemanha que Max perdeu a fé na equipe, e a equipe perdeu a fé nele. Suas palavras exatas foram uma certa quebra de confiança dentro da equipe. E aqui está a parte que chama a atenção. Schumacher diz que Max agora tem quase nenhuma voz nas grandes decisões técnicas do próprio carro. Este é um piloto que por anos direcionou toda a direção da Red Bull. Agora ele está sendo sobreposto no acerto do RB22 e abandonando por causa disso. Perder um título, Max sobrevive. Perder o controle da própria máquina, ele não consegue. Depois de Silverstone, houve uma reunião com o pai de Max, Jos, e o chefe de equipe Laurent Mekies, e a direção saiu do circuito cedo. Mekies estaria frustrado com a atitude de Max. Então isso não é um lado emburrado, enquanto o outro fica calmo. Os dois pararam de fingir que está tudo bem. Então para onde ele vai? O nome que continua surgindo é McLaren. Conversas nos bastidores, ofertas supostamente feitas. Schumacher acha que Oscar Piastri quer sair da McLaren, e se Piastri se mover, todo mundo consegue o que quer. Com Max entrando no carro papaya, que pode vencer corridas agora. Até se falou de uma troca direta. Mas ir para outra equipe não é a única saída na mesa.
As mesmas reportagens levantam a possibilidade de um sabático, ou de se afastar do esporte por completo por um ano. E pelo jeito que Max tem aparecido nesta temporada, isso não é tão louco quanto parece. Agora, antes de alguém marcar a transferência, nada disso está assinado. Zac Brown jura que está feliz com Norris e Piastri, e o campo de Piastri insiste que ele fica. Mas o detalhe que realmente importa é este. O homem que supostamente quer Max fora, Mateschitz, só segura 49%. O homem que controla os outros 51%, Charles Lluvia, não disse uma única palavra em público. Então a voz mais alta nesta luta pode nem ser a que consegue tomar a decisão. Na semana passada, depois do acidente de Silverstone, 77% das pessoas votaram que Max deveria sair. Que nenhum título vale um carro que continua jogando ele no muro. E isso faz sentido. Não só pelo motivo do voto. A promessa que Max fez foi a Dietrich, o fundador que o contratou aos 17, e apostou nele antes de qualquer outra pessoa. Essa promessa morreu com Dietrich em 2022. O filho herdou as ações, não o relacionamento. Para Mark Mateschitz, Max não é o menino em que o pai apostou tudo. É um contrato caro que não diz obrigado. Um homem viu um legado, o outro vê um balanço. Mateschitz pode ser sobreposto, porque os 51% da família Lluvia são pragmáticos demais para queimar o melhor ativo por orgulho. Mas não vai importar. Não se pode desdizer, eu quero ele fora, para um piloto que já perdeu a fé no carro e nas pessoas que o constroem. Max cumpre o que tem que cumprir. E depois ele sai. Pela primeira vez na carreira inteira, Max Verstappen está no mercado.